Agora, mostraremos como adicionar um padrão basal. Na tela inicial, pressione o botão central e depois selecione Configurações. Selecione Configurações de administração e depois Configuração de padrão basal. Selecione Basal 1. Selecione Opções e depois Editar. Insira as configurações basais por hora. Para uma taxa basal única no dia, o horário de término não precisa ser alterado. Confirme com o botão central o horário de término, 24 horas. Insira o valor da taxa basal por hora prescrita. Selecione Concluir. Verifique se os dados inseridos estão corretos e selecione Salvar. Se o botão Voltar for pressionado, as alterações não serão salvas. Certifique-se de pressionar Concluir e depois Salvar. Para configurar diferentes taxas basais ao longo de um período de 24 horas, na tela de configuração de padrão basal, selecione e configure o horário de término do primeiro período. Neste exemplo, o término do primeiro período é às 8 horas. O horário de início sempre será meia-noite. Para definir um período de 8 horas, insira o horário de término como 8 horas e confirme com o botão central. Insira o valor da taxa basal por hora para este primeiro período e confirme com o botão central. O horário de início do próximo período aparecerá automaticamente. Insira o horário de término para este período. Insira o valor da taxa basal por hora para este período. Confirme com o botão central. O horário de início para o próximo período aparecerá automaticamente. Repita essas etapas para cada período desejado até que o horário de término seja 24 horas. Completando um período de 24 horas, selecione Concluir. Verifique se os dados inseridos estão corretos e selecione Salvar. Configurando um padrão basal adicional. Aqui mostraremos como configurar um padrão basal adicional, após ao menos um padrão basal ter sido configurado. Os seguintes padrões basais podem ser configurados: Basal 2 a 5, Trabalho, Folga e Doença. Para configurar um padrão basal adicional, na tela inicial, pressione o botão central e depois selecione Configurações. Selecione Configurações da administração e depois Configuração de padrão basal. Para adicionar um novo padrão basal, selecione Adicionar novo. Selecione um dos nomes da lista para o padrão basal adicional. Configure os períodos de tempo com as taxas basais conforme a prescrição médica. Selecione Concluir. Verifique se os dados inseridos estão corretos e selecione Salvar.